No Evangelho de João, capítulo 21, que nós lemos no domingo, tem uma frase nele, um versículo que eu gostaria de conversar com vocês essa noite, que é assim: mas não pescaram nada naquela noite. A história era essa, né? Eles já tinham passado por todo o sofrimento, Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, mas eles estavam perdidos, ainda sem saber o que fazer, voltaram para Galileia. E Pedro, então, eles voltaram para a rotina. Pedro falou: vou pescar, começar de novo, né? Pescar. Como se nada tivesse acontecido. A turma foi para lá, juntaram com Pedro, foram pescar, passaram a noite no frio, não pescaram nada. De manhã tinha alguém lá na praia que falou com eles: joga a rede. Falaram: a gente gostaria, que tem peixe. Falou: não, joga a rede para o outro lado, como se eles não soubessem o que tinham que fazer. E naquele momento o milagre aconteceu. Muito bem. O que isso tem a ver com a vida dela agora, com a minha vida, com a sua vida hoje? E não pescaram nada. Qual que é o convite dessa frase? O convite dessa frase é que a gente possa aprender, na nossa rotina, no nosso dia a dia, a ser desafiado a ver o ressuscitado, a ver o Senhor. Na nossa rotina, eu falo: Filó, mas eu corri, levantei. Ver Deus onde? Ver ali, na sua rotina. E uma coisa que a gente não aprende, ou tem dificuldade de aprender, no mundo onde se celebra somente o sucesso, o êxito, a vitória, essa transformação toda que aconteceu com os discípulos, aconteceu quando? No fracasso. Há um místico que diz que a gente deveria começar a celebrar os nossos fracassos. Essa frase soa esquisita no mundo onde só se celebra vitória, só se levanta aquela pessoa que tem sucesso. Mas a nossa vida, ela é feita de sucesso, de vitória, mas também é feita de fracasso, feita de decepção, é feita de derrota, ou não é? A nossa vida tem tudo isso. Então a gente precisa aprender a abraçar tudo isso, porque acolher o sucesso, a vitória é muito bom. Inclusive é um perigo, porque a fumaça do ego tampa o coração, já não enxerga mais nada. Mas a hora que a gente sofre, a hora que o seu sonho cai, mas eu sonhei em ter aquilo e aí vem diferente, ou acontece alguma coisa diferente que você planejou, como se a gente tivesse controle da situação na nossa vida. A gente não tem controle de nada. Então é nesse momento que a gente precisa testar em nós, é nesse momento do fracasso, nesse momento que sai tudo ao contrário do que você sonhou, que você vai testar a sua constância e a sua capacidade de permanecer, né? Então há um místico que diz que a gente devia, que ele fica pensando que Deus, se não tivesse criado em nós as falhas, não tivesse criado em nós as fraquezas, ele fica pensando por onde Deus entraria na nossa vida, porque talvez ele não tivesse espaço. Quando os discípulos aceitaram, passaram uma noite na luta pela pesca e não conseguiram nada, é viver uma derrota. E a gente precisa aprender a viver as perdas, as derrotas, sem ser derrotado. Porque a gente não é determinado por isso. Nós vamos ter um monte de coisa na nossa vida que vai acontecer que a gente não quer? Sim. Mas foi nesse momento, quando eles aceitaram e viram o outro, e é isso que a gente tem que pedir a Deus, essa graça, porque na hora que aconteceu, João, sem sair do lugar, segurando a rede, falou com Pedro: é o Senhor, Pedro. E quantas vezes é a gente dirigindo, é você limpando uma casa, é você no computador, é um médico com bisturi na mão, é você fazendo sua rotina, que você fala: é o Senhor, não sou eu. Então esse desafio de perceber como que Deus, a presença de Deus é suave na nossa vida, como que no meio da minha vida, entre tanto sucesso, fracasso, Deus está sempre presente, pontuando. Como é que Deus não nos esquece, como é que Ele cuida, como é que Ele olha, como que no meio daquela situação difícil o Senhor está. E eu digo para vocês, quantas vezes é nessa situação aqui de fracasso, quando eles presenciaram o milagre, quantas vezes na nossa vida é na nossa derrota, naquela situação mais difícil, que a transformação acontece. Então nós não podemos ter medo dessa situação na nossa vida.
Nós temos que pedir a Deus a graça de, como João, saber reconhecer na nossa rotina quando é Deus que age. Porque tem momentos exatos que você pode ficar paralisado e falar, é o Senhor, falta cheirá-lo, não é? Falta falar assim, vou pegar aqui agora, porque é Ele que mudou essa história inteira, não podia ter sido eu. É o Senhor.